Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que nos acompanha também pela internet. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 até o verso de número 35. Lucas, no capítulo de número 24, do verso 13 ao verso de número 35. E peço que você acompanhe a leitura desse texto na sua Bíblia. Lucas 24, 13 a 35, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Somente até aí a leitura por enquanto. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Tua palavra foi lida e pedimos, Deus, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, aplique, Deus, toda essa palavra nos nossos corações. Nos ensine, Deus, nos capacite, nos exorte, nos conforte, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A história contida nesses versículos, da forma como está escrita, com
todos esses detalhes, esse diálogo, essa conversa entre esses dois discípulos e o próprio Jesus, ela não se encontra em nenhum outro dos evangelhos. Somente no evangelho de Lucas, todo esse diálogo, todo esse acontecimento, ele é narrado dessa forma. De todas as 11 aparições que nós lemos nas Escrituras de Jesus, após a sua ressurreição, nenhuma também parece ser tão interessante e tão linda, bonita de se ler quanto essa. É uma história que fala muito aos nossos corações. Uma história que fala muito às nossas vidas. E precisa falar às nossas vidas. Os fatos que nós acabamos de ler aqui agora são fatos. Aconteceu logo após e no mesmo dia, na verdade, no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Se você ler o início do capítulo de número 24, nós percebemos que na manhã, logo ali na madrugada desse dia, do terceiro dia, as mulheres estavam ali, foram algumas mulheres até o túmulo de Jesus, e diz o texto que nada encontraram. E ao lermos nossa história, nós percebemos que o que nós acabamos de ler, todo esse momento, todo esse fato aqui com as mulheres, isso se espalhou rápido, porque esses dois discípulos que estavam voltando para Emaús já tinham noção, já tinham conhecimento de todos os fatos. Já tinham conhecimento que as mulheres tinham ido ao túmulo, já tinham conhecimento também que alguns apóstolos tinham ido ao túmulo para testificar se de fato o túmulo estava vazio, se de fato aquela sepultura estava vazia. Todos esses fatos, eles já tinham sido espalhados, já tinham dado conhecimento, as pessoas já falavam sobre isso, e esses discípulos, esses dois que estavam aqui nesse caminho, já comentavam sobre isso, já discutiam sobre isso. Eles estavam nesse caminho comentando sobre tudo o que aconteceu. Esse é o fato que nós acabamos de ler aqui agora. Dois discípulos, um aqui nomeado Cleopas, outro não identificado, estavam voltando para sua casa, estavam a caminho de Emaús, uma pequena cidade, uma pequena aldeia, que segundo alguns ficava a oeste ali de Jerusalém, e eles estavam voltando já no final da tarde, já no final do dia, voltando ali para o seu lar, depois de ficarem sabendo de todos os acontecimentos, depois de ficarem sabendo de tudo aquilo que havia acontecido. O nosso texto ele nos dá aqui alguns detalhes dizendo que Emaús ficava a uma distância de 60 estádios de Jerusalém. Um estádio, uma medida de um estádio tem aproximadamente 185 metros. Então, se a gente multiplica isso aí por 60, dá algo em torno aí de 11 quilômetros e 100 metros. 11 quilômetros aproximadamente de caminhada de Emaús até Jerusalém. Essa era a distância que esses homens estavam percorrendo. Essa era a distância dessa caminhada e a distância enquanto eles também conversavam sobre todos esses fatos, sobre tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, sobre o que havia acontecido com as mulheres, sobre o que havia também acontecido com os outros discípulos apóstolos que tinham ido lá ao túmulo conferir se de fato estava vazio. Eu gostaria de ler mais uma vez, aqui fazendo óbvio algumas pausas, esse texto, extrair para nós aqui alguns detalhes desse texto que nos ajudam a entender um pouco mais o que nos diz aqui as Escrituras. Do verso 13 até o verso de número 14 diz que naquele mesmo dia, dois estavam de caminho para uma aldeia, essa aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, estavam eles caminhando, voltando de Jerusalém e conversando. O assunto era a crucificação, o assunto era o relato das mulheres, o assunto era aquilo que os apóstolos tinham testificado, indo lá, porque eles conversam disso. Quando Jesus pergunta, olha, o que é que vocês estão aí conversando, o que entristece, o que preocupa o coração de vocês, e é a resposta que eles dão a Jesus. Esse era o assunto, essa era a conversa entre eles. O que nós percebemos aqui nesses dois versos. Se nós continuarmos do verso 15 até o verso de número 16, diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui nós temos alguns detalhes interessantes.
diz que o próprio Jesus se aproxima deles. E aqui não é dito a forma como Jesus se aproxima. Nós sabemos que por várias maneiras, e principalmente quando nós lemos as aparições de Jesus, do Jesus ressurreto, nós vemos que Jesus aparecia, ele desaparecia. No nosso texto aqui isso acontece. O texto ele não nos dá esses detalhes de como sucede aqui a aparição de Jesus. Se você ler lá Marcos, capítulo de número 16, verso 12, relatando também, mas resumidamente esse momento, diz que Jesus aparece de uma outra forma para 2 discípulos, enquanto eles estavam num caminho. Esse é um relato breve que Marcos traz sobre a maneira como Jesus aparece ali, a maneira como Jesus se aproxima desses 2 discípulos. E era algo que Jesus faz, e nós percebemos outros relatos de Jesus aparecer de formas diferentes. Há algo interessante ainda dentro desses 2 versos. Diz o texto que os olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Estavam como que impedidos de ver a Jesus. Isso também é um outro fato bem comum também nas aparições de Jesus ressurreto. De Jesus aparecer para algumas pessoas, aparecer para alguns discípulos, e aquelas pessoas não reconhecerem Jesus. Nós lemos vários momentos, nós percebemos em Mateus capítulo de número 28, verso 17, em João capítulo de número 20, verso 14, no próprio livro de João, no capítulo 21, verso de número 4, são outros episódios onde Jesus ressurreto aparece e as pessoas não reconhecem Jesus. As pessoas não conseguem perceber ou não conseguem entender que ali diante delas estava Cristo. Aquele que eles conviveram ali durante 3 anos do seu ministério. São outros momentos onde o mesmo relato aqui do nosso texto é narrado também em outras ocasiões. Existem algumas pessoas que dizem que eles não conseguem reconhecer Jesus devido ao horário, devido à direção que eles estavam caminhando, porque o sol já estava se pondo no horizonte, eles estavam indo para o oeste, ou seja, rumo ao pôr desse sol, alguns dizem, e por causa da luz desse sol que já estava baixando, aquilo ofuscava a visão desses discípulos em reconhecer que ali estava Jesus. E de fato, se você olhar para o sol, enquanto o sol está se pondo, é difícil. Você às vezes precisa cerrar um pouco os olhos para manter a sua visão. Cerrar um pouco os olhos para continuar andando, ver a estrada, ver o caminho. Mas esse tipo de interpretação, ele complica todo o nosso texto. Ele traz uma série de complicações, porque se nós continuarmos lendo, se nós continuarmos, e nós vamos continuar aqui, trabalhando com o nosso texto, nós vamos perceber que isso traz alguns problemas. Isso traz um problema literário aqui para nós, porque quando nós olhamos para a palavra que Lucas usa aqui, para impedidos, o verbo aqui usado por Lucas, ele traz a ideia de conter, de reter, como se a visão desses 2 estava contida. Algo retinha a visão desses 2 que impedia que eles pudessem reconhecer Jesus. Algo retinha, alguma coisa estava como que contendo a visão desses 2. Algo impedia. Porque precisava acontecer alguma coisa para que rompesse e eles percebessem que Jesus estava ali diante deles. Precisava acontecer alguma coisa para que os olhos se abrissem, o entendimento se abrisse, eles percebessem, ali estava Jesus. Ali estava o Cristo diante deles. E o nosso texto ele continua, verso 17 e verso de número 18. Diz que então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Aquele momento ele é interrompido por uma pergunta de Jesus.
Jesus ele traz a pergunta: olha, o que preocupa vocês? O que traz preocupação ao coração de vocês? O que traz perturbação ao coração de vocês? É interessante que esse método de interromper ou de tentar iniciar o assunto com uma conversa também é algo muito comum em Jesus. Jesus, vez ou outra, ele tentava ou começava um diálogo fazendo uma pergunta, ou ele respondia a algo com outra pergunta. Faz parte da sabedoria de Jesus, faz parte de como Jesus, através das suas palavras, através de toda a sua sabedoria, ele alcançava o coração daquelas pessoas que ele estava falando. A gente percebe em alguns momentos que os discípulos, certa vez, conversando ali sobre a reputação de Jesus, e falando ali que algumas pessoas diziam algumas coisas de Jesus, a gente percebe que Jesus ele interrompe e fala assim: olha, o que eles estão dizendo sobre mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? E nós percebemos ali que os discípulos respondem Jesus, e depois Jesus entra com outra pergunta: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? É um momento onde Jesus ele dá início ou interrompe ali uma conversa com uma pergunta. Certa vez trouxeram também ali diante de Jesus um cego, e olhando para aquele cego, Jesus ele diz o seguinte: o que queres que eu te faça? Mas um outro momento onde Jesus ele inicia ali um diálogo com uma pergunta. Quando esses dois ouvem essa pergunta de Jesus, quando esses dois escutam Jesus perguntando, o texto diz que eles param e ficam entristecidos. Não era uma pergunta imprópria, mas era uma pergunta inesperada. Eles não esperavam aquele tipo de pergunta, por isso eles param. E ao mesmo tempo eles estavam tristes porque os últimos acontecimentos enchiam a mente e o coração desses dois homens de profunda dor e também um pouco de frustração, que nós iremos perceber isso também. Eles estavam como que doídos, eles estavam como que machucados e também frustrados por tudo que estava acontecendo. Por isso eles param, era uma pergunta inesperada. E por isso eles estavam entristecidos, porque esse era o reflexo, isso era como estava o coração desses dois. E é interessante que a resposta, e Cleopas aqui ele faz uma contra-pergunta, como se ele dissesse assim para Jesus: mas como assim? Como você esteve em Jerusalém e não percebeu, e não ficou sabendo de todos os acontecimentos ali? Como você não ficou sabendo dos fatos? Como você não ficou sabendo que mataram Jesus? Como você não ficou sabendo que crucificaram Jesus? É impossível estar lá em Jerusalém durante esses dias e não ter ouvido falar disso. Era como se eles estivessem perguntando isso para Jesus. É tipo, tudo está comentando sobre alguma coisa. Estávamos aí logo no início do ano sobre aqueles fatos de atacarem a Síria, depois ameaças, e alguém perguntar: olha, o que está acontecendo entre os Estados Unidos? É como a pessoa, está todo mundo discutindo sobre isso, está todo mundo falando sobre o assunto, e às vezes a gente está alienado de todas essas coisas. E esses dois discípulos, eles olham para Jesus, talvez percebendo, ou talvez se questionando: será que ele esteve em Jerusalém e não ouviu falar de tudo que está acontecendo lá? Não ouviram falar que mataram Jesus Cristo? Ele não ouviu falar que crucificaram Jesus Cristo? Por isso eles perguntam: olha, como? Você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles ficam boquiabertos com essa pergunta, eles ficam ali, entendendo: mas como assim? Uma pergunta completamente inesperada. E é interessante que, do verso 19 até o verso de número 24, nós percebemos mais uma vez toda a sabedoria, todo o amor gracioso de Jesus. Jesus ele pergunta: quais? E diz o texto que explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus
e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Quais são esses acontecimentos? Pergunta Jesus. Fica claro para nós aqui a sabedoria de Jesus. Jesus, como que num tato psicológico, aqui ele dá a oportunidade para que esses homens se abrissem diante dele, pudessem se desabar diante dele, pudessem desabafar aqui diante de Jesus, falar tudo aquilo que estava incomodando o coração deles, contar todas aquelas notícias que causavam tristeza ao coração deles. Jesus pergunta: olha, quais são esses fatos? Quais são esses fatos? E o texto vai dizer que esses homens descrevem tudo, e com vários detalhes, conta sobre a crucificação, conta sobre o testemunho das mulheres, conta sobre os testemunhos dos apóstolos, fala assim: olha, mataram, crucificaram Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, para deixar claro, talvez aqui eles entendendo que aquele estranho para eles, porque eles não reconheceram Jesus, de fato não sabia de nada, eles especificam: olha, Jesus, o Nazareno, foi crucificado. E essa resposta, esse discurso aqui desses dois homens nos mostra como que toda a esperança do coração deles tinha ido embora, como que toda a esperança se foi. Eles dizem aqui no verso 21, olha, nós achávamos, nós esperávamos que fosse ele que iria trazer a redenção de Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem iria trazer a restauração para Israel. Era a nossa esperança. Esperávamos que isso de fato iria acontecer. Eles estavam completamente aqui sem esperança. Estavam aqui desamparados, tristes. Tristes, querendo desabafar, e Jesus ouve todo esse desabafo desses homens, até que nós chegamos aqui a partir do verso de número 25, verso de número 26, onde Jesus amorosamente repreende esses dois homens, e ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Havia algo para ser aprendido ali naquele dia. Naquela tarde, já chegando à noite, aqueles dois ainda tinham algo para aprender com Jesus. E esse algo era que todo o sofrimento passado por Cristo era necessário. Era necessário. Honestos e tardos, porventura não convinha que o Cristo padecesse, ou seja, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse então na sua glória. O grande problema da maioria dos judeus é que, ao ler o Antigo Testamento, eles só viam a glória e a vitória do Messias. Eles olham para o Antigo Testamento, percebem o Messias no Antigo Testamento, mas eles só veem, só enxergam a glória, eles só enxergam a vitória do Messias. Eles leem Isaías, capítulo de número 52, e quando eles chegam ali, no verso de número 13, que fala sobre a glória do servo, eles aplicam isso ao Messias.
Eles leem Isaías capítulo de número 53, e eles chegam lá no verso de número 12, que também fala sobre a glória do servo, e eles aplicam isso ao Messias, o restante não. Eles entendem que às vezes o sofrimento, que as dores, que as lutas, se refere ao próprio povo, se refere à nação, e não ao Messias. Eles olham para o Messias no Antigo Testamento e percebem a glória, percebem a vitória, mas se esquecem do sofrimento do servo, que Jesus é também o servo sofredor. Por isso a esperança desses homens aqui se foi. Olha, nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção. Nós esperávamos que era Ele que iria trazer a restauração de Israel. Era a nossa esperança. Porque eles não entendiam, eles não compreenderam ainda que o servo, o Messias vitorioso, ele precisava também padecer. É como diz aqui Jesus: convinha que o Cristo padecesse. Convinha que o Messias sofresse para entrar na sua glória. Esses dois aqui, eles precisavam entender que, como diz Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15, onde ali já anuncia a vitória do Messias sobre Satanás, e nos fala que enquanto a serpente teria sua cabeça esmagada, o calcanhar da semente da mulher iria se machucar, iria se ferir. Isso nos mostra que Jesus sim é vitorioso. O caminho do Messias sim é o caminho de vitórias, mas é também um caminho de sofrimento, é também um caminho de dores, é também um caminho de lutas. O profeta Isaías mesmo diz que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Eles precisavam entender também o que o salmista nos diz ao escrever o Salmo de número 118, quando ele chega lá no verso de número 22, e ele diz lá sobre a pedra angular, e que essa pedra angular foi rejeitada. Eles esqueceram, e Jesus mesmo, ele liga essa pedra a ele, dizendo que eu sou a pedra rejeitada. Eles não conseguiam compreender isso. Olhavam para o Antigo Testamento e viam um Messias vitorioso, viam um Messias glorioso, mas se esqueceram que esse Messias também sofreria. Não conseguiram perceber que esse Messias também iria sofrer, iria padecer. Por isso Jesus os repreende aqui: como vocês são lentos para compreender todas as coisas. Como vocês são devagar para entender as coisas. E eles precisavam ser exortados aqui. Eles caminharam com Jesus 3 anos. Viram Jesus falando 3 anos, pregando durante 3 anos, expondo as Escrituras durante 3 anos, explicando a lei durante 3 anos. Como vocês são lentos para entender. É a repreensão de Jesus. E ao olhar aqui para esse texto, eu percebo mesmo que esses dois eram bem devagar para entender as coisas. Bem devagar. Minha esposa, ela brinca que eu sou meio devagar para entender algumas coisas também. Às vezes ela tenta falar comigo com sinal e eu não pego aquilo. Tentar dar sinal, falar para mim, eu não pego. Mas esses dois, eles não só tinham sinais, eles ouviam o próprio Messias, caminhavam, comiam com ele. E ele diz: como vocês são lentos para entender tudo isso. E o texto vai dizer, a partir do verso de número 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele continua e ele passa a expor as Escrituras para ele. Vou ensinar a vocês mais uma vez. Vou falar com vocês mais uma vez. Ele começa por Moisés, pelos textos de Moisés, e passa a explicar, e passa a discorrer por todos os profetas, expunha-lhes tudo o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É interessante o que Jesus faz aqui, porque não é uma coletânea de versículos do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Várias pessoas já chegaram para mim e já me perguntaram: olha, pastor,
Me diz aí quais os versos, quais versículos lá no Antigo Testamento que eu posso ver ou apontam para Jesus, que nos mostram Jesus lá no Antigo Testamento. Jesus diz aqui que ele passa por todas as Escrituras expondo tudo o que constava ao seu respeito em todas as Escrituras. Todo o Antigo Testamento ele converge para Belém. Todo o Antigo Testamento ele converge para o Calvário. É Cristo. Todas as Escrituras, toda aponta para Jesus. Toda a linha histórica do Antigo Testamento, toda a linha tipológica, os tipos no Antigo Testamento, toda a linha profética do Antigo Testamento, é Cristo sendo anunciado. Aponta lá para Belém, aponta lá para o Calvário, Jesus. E Jesus ele passa a ensinar dessa forma, tudo o que sobre ele estava em toda a Escritura. Tudo converge para Cristo. O centro da Bíblia, o centro da história, o centro do universo é Cristo. O centro das nossas vidas precisa ser Cristo, não o contrário, como às vezes a gente escuta por aí. O centro das nossas vidas é Cristo. Precisa ser Cristo. O centro de toda a história é Ele. É Jesus sendo anunciado. É Jesus sendo falado. É Belém, é o Calvário. Tudo aponta, tudo converge. E o nosso texto ele continua dizendo que ao aproximar, verso 28, verso 29, que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Ao aproximarem de Emaús, Jesus fez questão aqui de continuar a caminhada. Fez menção de continuar a sua caminhada, mas esses homens olharam para Jesus e naquele momento parece que começaram a ter alguma afeição já por Jesus. Olha, fica conosco, já é tarde, a estrada é perigosa, o caminho é perigoso, fica conosco. E diz o texto que Jesus entra e passa ali e fica com eles naquela casa. E o texto ele vai continuar, verso 30, verso 31, dizendo que aconteceu, que enquanto eles estavam à mesa, toma ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui nós já percebemos já que a ideia lá do sol que ofuscava não é isso. Os olhos se abriram quando eles estavam lá sentados à mesa e Jesus parte o pão diante deles. Podemos aqui fazer algumas perguntas. Como será que o partir do pão fez com que os olhos se abrissem? Será que eles viram as marcas de Jesus? Será que foi a forma, os movimentos que Jesus fez ao partir o pão? Será que foi as palavras que Jesus usou para abençoar e eles reconheceram aquelas palavras? Nós não podemos apontar uma resposta. Nós não podemos apontar, a Bíblia não nos permite apontar essa resposta, mas sabemos que os olhos, o entendimento, se abriram. E o que continha, o que segurava a visão desses homens desaparece, assim como o próprio Cristo desapareceu diante dos olhos deles. E a nossa história ela termina assim, a partir do verso 32. Eles disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração,
quando ele nos expunha Escrituras. E é verdade esse bilhete aqui. É completamente verdade, os corações de fato ardiam. O texto nos comprova isso. Ao ouvirem a palavra, ao ouvirem as Escrituras, seus corações arderam. Nós percebemos isso pela atitude que eles tiveram logo após eles passarem, logo após eles perceberem todas essas coisas. Quantas vezes, ou qual foi a última vez que o seu coração ardeu ao ler, ao ouvir as Escrituras? É algo que nós precisamos nos perguntar. Quando foi a última vez que ao ouvir a palavra, o nosso coração ardeu? E esse acontecimento, para eles foi algo especial. Ao ponto que disseram ao outro: olha, vamos voltar e contar tudo isso que aconteceu conosco. Vamos voltar e vamos anunciar tudo o que aconteceu com a gente. É muito interessante porque eles acabaram de andar 11 quilômetros para chegar em casa. Mas eles não se importavam em ter que voltar os 11 quilômetros para anunciar aquilo que tinha feito, o que Jesus havia feito no coração deles. Já era noite, eles alertaram ao próprio Jesus: olha, não vai, já é noite, a estrada é perigosa. Mas eles não se importavam: vamos imediatamente retornar e anunciar o que aconteceu aqui. Vamos voltar e afirmar: olha, é tudo verdade. A tumba está vazia mesmo. As mulheres não viram ele sepultado, os discípulos também não viram, é tudo verdade. Vamos voltar e anunciar isso. Vamos voltar e falar sobre isso. Nós vimos ele aqui, reconhecemos ele aqui. Vamos voltar. É tudo verdade. Ardia o coração desses homens. Ardia o coração desses homens. Eu gostaria de tirar algumas lições para nós aqui, queridos. É um texto lindo, é um texto maravilhoso esse que nós acabamos de ler. Como a vida desses dois foi transformada, ao ponto deles tomarem aqui uma atitude radical. Vamos voltar 11 quilômetros à noite, correndo risco, mas precisamos anunciar o que nós vimos aqui. Precisamos falar o que aconteceu aqui. Imagina você tendo a oportunidade de andar ali ao pôr do sol com Jesus. Jesus ao seu lado, expondo todas as Escrituras. Algo maravilhoso de se imaginar. Lendo aqui esse texto, imaginando as estradas, o pôr do sol, Jesus ali expondo as Escrituras, ao lado daqueles dois homens. Algo maravilhoso de se ler. Mas diante disso eu gostaria de destacar aqui algumas atitudes desses dois discípulos aqui também. E usar essas atitudes desses dois discípulos como aplicação para as nossas vidas aqui essa noite. Para o que nós viéssemos a voltar para os nossos lares, nós aqui voltar para a nossa igreja lá embaixo e meditar nisso. E continuar refletindo no que nos diz aqui a palavra. Que lições são essas? O que nós podemos aprender na estrada para Emaús? Primeira coisa que nós percebemos aqui é que o encorajamento, ele existe na atitude de um discípulo ao falar sobre Cristo. O encorajamento, ele existe na atitude de um discípulo ao falar sobre Cristo. E como estavam tristes esses homens. Estavam desesperançados, cabisbaixos, tristes, desamparados, abafados com toda aquela situação. E o que os confortava era falar sobre Jesus. Eles comentavam, o assunto era comentar o que tinha acontecido. Quando Jesus se aproxima ali deles,
eles conversavam sobre o que tinha acontecido com Jesus. Quando Jesus passou a falar, Jesus falava o que as Escrituras diziam sobre eles, e aquilo trazia conforto ao coração. A palavra, ela nos conforta. Falar sobre a palavra nos conforta. Nós percebemos que ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus, a palavra ela sempre vinha para trazer consolação. Os profetas, por várias vezes, sim, eles eram usados para falar sobre a justiça, sobre correção, pecados precisavam ser confessados, as pessoas precisavam se voltar, era preciso santidade, mas eles vinham também com a palavra de Deus que confortava. Olha, o cativeiro terá o fim. Eu vos reagruparei novamente. A palavra, ela nos conforta. Nós precisamos, assim como os discípulos, ser aqueles que confortam uns aos outros também. Precisamos, ao estar com o nosso próximo, ao estar com os nossos amigos, usar a palavra de Deus para trazer conforto àqueles que sofrem. Para trazer conforto àqueles que estão abalados, àqueles que estão abatidos. A palavra de Deus, ela conforta. Hebreus, capítulo 10, verso 24, vai nos dizer que a palavra é para nos estimularmos, e a comunhão para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos, eu preciso estimular você ao amor, eu preciso estimular você também às boas obras. Nós precisamos ter essas práticas. Nossa comunhão, as nossas vidas, nós como discípulos de Jesus. O encorajamento, ele existe na atitude de um discípulo ao falar sobre Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui com esses discípulos é o quanto Jesus precisa ser solicitado pelos seus discípulos. O quanto nós carecemos de Cristo. O quanto nós precisamos nos voltar a Jesus. O texto ele vai dizer que aproximando de Emaús, Jesus ele fez menção de passar adiante. Como que vendo se aqueles dois já estavam cansados da conversa. E o texto ele vai nos dizer que eles aproximaram da aldeia. O verso 29 diz que eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele ama quando Ele é solicitado pelo seu povo. É a aliança dEle conosco. Vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando o povo clama por Ele, quando o povo busca. Quantas vezes, quantas passagens nós lemos, olha, se vocês converterdes e me buscardes, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Nós precisamos entender isso. Nosso Deus ama. Nós agradamos o nosso Deus quando nós, como povo dele, passamos a buscá-lo, a solicitá-lo. Nós percebemos que até mesmo com respeito aos dons que nós lemos nas Escrituras, eles não nos são concedidos obrigatoriamente se nós não o buscarmos. Precisamos buscar em Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, nos diz isso, que quando o seu povo busca, se o meu povo que se converter, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter e me buscar, eu curarei, eu sararei, diz o Senhor. Lembra de Jacó quando ele diz, quando ali o Senhor, naquele episódio com Jacó, Gênesis capítulo 32, verso 26, e diz ali, olha, deixe-me ir porque já rompeu o dia, e Jacó diz, não te deixarei ir, senão
me abençoares. Nós percebemos a história da mãe cananeia, a história da cura de 2 cegos em Jericó, a história do homem nobre de Cafarnaum, a parábola do juiz iníquo, a do amigo que chegou à meia-noite. Todos esses fatos, todas essas parábolas, ela tem o mesmo propósito e a mesma lição. Todas demonstram que o Senhor aprecia ser solicitado pela sua igreja. Todas. O quanto Jesus precisa ser solicitado pelos seus discípulos. É a Ele quem nós recorremos. Só a Ele nós podemos recorrer. Só a Ele. Ele é o nosso refúgio. É o socorro bem presente nas tribulações. É o nosso Deus. E por fim, que nós aprendemos com as atitudes aqui desses discípulos é o quanto estamos dispostos a atender o ardente chamado de Cristo. Esses discípulos disseram aqui, olha, vamos logo anunciar o que nós vimos aqui. Vamos logo anunciar o que aconteceu conosco, como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, na palavra pregada pelo Natan, que depois ali daquela pescaria eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles não pensaram 2 vezes, eles não pararam para calcular, será que vale a pena? Não, esses 2 aqui, eles não pararam para pensar, olha, são 11 quilômetros de volta, já é noite, acho que é melhor a gente esperar amanhecer pelo menos, mas não, vamos logo anunciar o que nós percebemos aqui. O chamado de Jesus para as nossas vidas, ele exige de nós uma resposta radical. Nós não podemos parar e perceber e calcular para ver se vale a pena ou não. Como Jesus diz ali certa vez para algumas pessoas, ele olha, vem e me segue, a pessoa, olha Jesus, eu vou sepultar o meu pai primeiro, eu comprei ali uma terra, eu preciso cuidar dela primeiro. Não, é parar tudo, abandonar tudo, largar tudo. Vamos anunciar o que foi feito nas nossas vidas. Vamos anunciar que os nossos olhos se abriram, nós entendemos quem é Cristo, nós percebemos quem é Jesus, Ele nos mudou, Ele transformou as nossas vidas, de fato Ele ressuscitou, Ele está vivo, vamos anunciar isso. O quão dispostos nós estamos para atender a esse chamado. É a última lição que nós aprendemos aqui com esse texto. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E se essa palavra falou ao seu coração, eu gostaria que você orasse. Pedindo a Deus para usar você, usar a sua vida, para ser um canal de encorajamento, para que Deus o use, para através da palavra do próprio Deus, você encorajar outros. Que você ore, para que você sinta mais necessidade desse Deus, para que nós como igreja venhamos solicitar mais esse Deus, buscar mais desse Deus. Que nós venhamos a refletir o quanto nós estamos dispostos a atender o ardente chamado de Jesus. Qual a nossa disposição?